paz do Senhor, retornamos à quarta aula do quarto ciclo do curso de discipulado. Tem em mãos a apostila impressa e anote o que achar útil. Mais uma vez indico usar em sala de aula as revistas originais de alunos e professores da editora CPAD. Saiba que durante a semana você enviou os textos de reflexão diária. Os alunos chegarão com a lição lida e assim será mais fácil discutir os temas e abordar tópicos interessantes que eu coloco na apostila. A cólera ou ira é algo que existe no ser humano. Bem utilizada, ela nos anima e nos desafia a vencer obstáculos. Mas quando maltratada, agindo sem ter uma noção, pode ser destrutiva. E isso que Jesus quer ensinar no Sermão do Monte. Professor, nesta aula abordaremos um tema bastante corriqueiro e também muito elucidativo, educativo, para todos os discípulos. Comece com a pergunta base. Leia para eles Efésios capítulo 4, verso 26, que diz: Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira. Pergunte a eles o que entendem. Como podemos irar e não pecar? Boa aula. Desviando-se da cólera e do homicídio. Jesus, quando apresenta vários pontos do Antigo Testamento, ele sempre inicia a explicação assim: eu, porém, vos digo. Ou seja, ele nunca aboliu a lei, mas aprofundou a um nível que as pessoas não conseguiam alcançar. Ainda que possamos ter momentos de ira, essa mesma ira não pode dominar nossos corações. Muitas pessoas hoje em dia confundem a palavra legalismo, dando a entender que estas palavras significam proibir qualquer coisa, mas na realidade não é isso, que significa a forma geral, é à luz da Bíblia a ideia de justificação pelas obras, a fixação imprópria das regras de conduta como necessidade para a salvação, é a negligência ou ignorância da relação da graça com Deus. A passagem de Gálatas, comentado na apostila, mostra Paulo falando exatamente isso. Se somos movidos pelo Espírito Santo, este Espírito não permitirá que participemos de contendas ou discussões vãs. A lei e a graça. Viver na época da graça é muito mais profundo do que no tempo da lei. No tempo da lei, as pessoas cumpriam os rituais de perdão e assim ficava. Na época da graça, o sacrifício somente será aceito se o interior tiver sido purificado e perdoado. A maldição da lei. Na apostila tem uma explicação clara quanto à passagem de Gálatas, onde explica sobre o verdadeiro objetivo da lei, que Paulo aclara nessa passagem. Com o problema do assédio dos judeus na igreja de Galácia, Paulo expõe que Jesus nunca aboliu a lei. Foram abolidos sim o ritual que apontava para ele, então não seria mais necessário. Mas a lei moral do Antigo Testamento continuou em vigor e Jesus até aprofundou ainda mais seus conceitos. Cólera, o passo para o homicídio. O comentário de J.C. Ryle sobre a passagem de Mateus, onde Jesus expõe o sexto e sétimo mandamento, é muito claro. Jesus aprofunda o próprio decálogo quando explica o que Deus estava desejando do povo para cumprir dos 10 mandamentos. Mais que isso, se formos nos irar contra o nosso irmão, o desejo do coração é tão forte que pode certamente influenciar nossas ações no futuro. Um exemplo, quando você se irrita com o irmão em Cristo, num futuro breve, entre em contradição de ser apoiador do livramento desse irmão, certamente não o fará devido à animosidade que teve anteriormente. Isso que Jesus estava explicando. Apesar de você não ter matado seu irmão, apoiou quando ele teve a oportunidade de ser justo não sendo. Devido a isso, devemos tirar do nosso coração qualquer ira, e quando o irmão nos entristecer, procurar conversar com ele, assim como a Bíblia nos ensina, chame em particular e apresente a sua objeção. Se ele não aceitar, chame testemunhas e assim por diante. A conversa sempre será a melhor solução para que mesmo no coração não aconteça homicídio. A oferta no altar e os processos legais. O processo de que Jesus fala sobre as ofertas e mesmo o louvor deve ser íntegros em seu coração. Não é possível se deixar levar a ofertar a Deus, que sempre ele exigiu que fosse de coração, e também nesse coração ter alimentado ódio contra o Filho de Deus. No comentário na apostila explica muito bem isso, analisando o que devemos fazer para acabar com o desejo que é a reconciliação, ou seja, quebrar nosso ego em favor de estar realmente servindo a um Deus que exige que toda oferta de oração seja feita de coração completo diante dele.
Pode-se notar que as atitudes que Deus estava já colocando no Antigo Testamento e confirmadas e mantidas no Novo Testamento por Jesus é muito mais interna que externa. Qualquer ação ou atitude sempre nascerá de um desejo. Se você tem fome, o organismo dirá que precisa de alimento. E não qual alimento. É na mente que formaliza que tipo de alimento que, além de alimentar, dará o prazer do momento. Todos os feitos, projetos e atitudes provêm do coração, assim também como os maus feitos. Quando comentamos no início da aula sobre irar e não pecar, é exatamente isso. Saber que foi insultado e manejar de forma que não fique o insulto ruminando e se alimentando no coração de quem foi ofendido. É uma coisa fácil? Claro que não, mas lembre-se que estamos em um processo de regeneração, então essa atitude deve ser alimentada em nossos corações dia após dia até tornar algo comum e natural em nossa vida. Professor, veja se seus discípulos entenderam a proposta da aula de hoje. Saiba que sua dedicação fará toda a diferença na sala de aula e na transformação dos seus discípulos. Vamos a mais um intervalo e na próxima aula o tema será a fidelidade no casamento. A paz do Senhor.